E olha, São Paulo, gente, uma denúncia. São Paulo é o único estado que não tem delegacias específicas para investigar casos de exploração sexual e outros crimes relacionados a menores. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em vigor aí há 24 anos, os serviços especializados deveriam existir, como, por exemplo, uma equipe multidisciplinar para atender casos envolvendo menores. A denúncia é do advogado membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves. Hoje em dia, muitas delegacias não ouvem crianças que são vítimas de violência, porque os próprios delegados e os policiais reconhecem que não têm aptidão nem competência e que seria um constrangimento ouvir essas crianças. Então, nós acabamos tendo aí um grande número de denúncias que chegam ao Disque 100 de crimes contra crianças e adolescentes. São Paulo, por exemplo, é o líder de denúncias nacionais de violações aos direitos da criança e do adolescente, até pelo tamanho e a importância do Estado, porém, esses crimes não são devidamente apurados. Além disso, o constrangimento que uma criança passa ao ir numa delegacia, muitas vezes lotada, locais com uma péssima infraestrutura, elas têm que ficar na fila, depois têm que contar os abusos, a violência que sofreram na frente de uma série de pessoas desconhecidas. Então é muito constrangedor que elas sejam atendidas dessa forma. E quando é requisitado o exame de corpo de delito, elas vão para o Instituto Médico Legal e muitas vezes são periciadas do lado dos cadáveres. Então, imagina um constrangimento do tratamento que hoje é realizado com relação às crianças e adolescentes vítimas de violência na área policial. Grave, né? Olha, é claro que nós aqui do Repórter São Paulo, nós procuramos a Secretaria de Segurança Pública. Em nota, veio a seguinte resposta, de que esses crimes podem sim ser registrados e investigados por qualquer delegacia do Estado. Será, gente? A gente continua falando sobre esse assunto com o professor da Faculdade de Educação da USP, o Roberto Silva. Roberto, boa tarde. Boa tarde, Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É possível investigar crimes envolvendo exploração sexual de crianças e adolescentes em qualquer delegacia? Sim, a rigor porque a autoridade policial não pode se omitir em relação a qualquer tipo de violação de direitos ou denúncias que chegam até eles. Mas eles estão preparados para isso? Não, a bem da verdade, o Estado e a cidade de São Paulo já teve delegacias especializadas em tratamento dos temas relativos à criança e ao adolescente. Isso em 1992, 93, 94, logo imediatamente após a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uhum. Agora, o fato é que, periodicamente, alguns segmentos são eleitos como prioritário e as delegacias também se transformam. Essas delegacias especializadas que existiam no estado de São Paulo foram todas fechadas. Né? E deram lugar a outros tipos de delegacia, como delegacia da mulher, que hoje existe. Com excelente resultado. Sim. Delegacia de atenção ao turista, agora vem a Copa do Mundo, tem delegacias especializadas para isso. E vão colocando a criança e o adolescente em segundo plano, mais ou menos as delegacias especializadas em lidar com os motins, com as torcidas organizadas, né? E o tema da criança e do adolescente vai sendo relegado a um segundo plano. Roberto, eu sei que eu sei até te pedir, gente, autorização para o Roberto para falar sobre esse assunto aqui. O Roberto passou pela FEBEM, na história de vida dele. Você tem alguma experiência dessa no trato com a autoridade policial para contar para a gente? Sim, eu passei mais de 60 vezes por diversas delegacias. Numa fase anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que estava em vigência, era o Código de Menores de 1979, em que a criança e o adolescente eram atendidos nas delegacias normais e enviados para cadeias públicas, para... Sem respeito nenhum. A legislação da época permitia isso. Hoje já não é possível encaminhar crianças e adolescentes para as cadeias públicas, os centros de detenções provisórias. Vão para abrigos. Sim, mas aí falta outra parte da estrutura, que é a infraestrutura necessária para os conselhos tutelares. Porque as delegacias, como regra geral, deveriam enviar as crianças e adolescentes para o conselho tutelar quando não se trata de ato infracional. Roberto, tem uma pergunta para você lá da redação. Oi, Dimas Saldi, qual é a pergunta?
Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Um levantamento feito com dados dos conselhos tutelares de todo o país revela que pais e mães são responsáveis por metade dos casos de violações dos direitos de crianças e adolescentes. Professor, o que deve ser feito para que isso não aconteça dentro de casa? É verdade. O que prevalece aí é a relação de confiança, porque normalmente quem abusa de crianças e adolescentes, seja o abuso da exploração do trabalho infantil, o abuso sexual ou a violência doméstica, normalmente são pessoas das relações das crianças que estão dentro da casa com ela e em quem as crianças confiam. Né? O que tem funcionado de modo efetivo é a denúncia. Né? Qual é o Disque Denúncia? Em São Paulo, de modo geral, o 181, que funciona bem, do governo federal, o Disque 100, e tem os diversos observatórios de violência contra crianças e adolescentes que também funcionam adequadamente. Tá, e com esse alerta que eu encerro o nosso bate-papo aqui, conversei com o Roberto da Silva, professor de Educação da USP. Muito obrigada por ter participado do Repórter São Paulo. Até uma próxima oportunidade. Até lá, muito obrigado.